Ah, já? Aqui chega a sala já. Tá, então eu estava lendo Gênesis, né? Mas você vai buscar a vela? E aí tem. Que capítulo que era mesmo? Capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Isso, capítulo 10, exatamente. No versículo. Tem vários versículos, né? Tem vários versículos, mas eu não vou citar. 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Então a pergunta é: como que eles foram se repartindo segundo a sua língua, se existia uma língua apenas, né? Essa foi a minha pergunta. Bom, o que acontece aqui é que os judeus, eles têm o costume, é costume em qualquer livro do Antigo Testamento, você vai encontrar isso bastante. Eles começam geralmente, quando às vezes, no capítulo, por exemplo, se tiver uma história contada dentro de um capítulo, ou ele pode, os primeiros 2 versículos, ou o primeiro versículo, ele pode ser um resumo do que se segue. Nós vimos isso em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É um resumo. Agora ele vai continuar. A terra era sem forma, a terra era vazia. Deus fez isso, fez aquilo, fez tudo. Tudo que está escrito nos versículos posteriores é dentro daquilo que Deus fez ali. Criou Deus os céus e a terra. Ele criou tudo naquele dia. Aquilo foi um resumo. E dentro dos salmos, de algumas literaturas, é bom você se ligar nisso, porque é muito importante na hora de você fazer a sua interpretação, a sua forma de entender o texto. E o que aconteceu aqui é que no capítulo 10, ele está fazendo um resumo da origem dos povos. O capítulo 10 ele é um resumo e ele vai mostrar que depois, né, surgiram várias línguas, várias nações, etc. e tal, mas ele é um resumo que inclui o capítulo 11, e se eu não me engano, ele vai até o capítulo, eu não lembro direito, até o capítulo 11 mesmo. Então, os descendentes de Sem. Pode ver que ele começou a falar dos descendentes de Noé. Os descendentes de Noé começou aqui no capítulo 10, versículo 1, está falando dos Jefititas. Depois, no versículo 6, está falando dos Camitas. Mas olha onde estão os descendentes de Sem. Lá no capítulo 11. Porque ele fez uma mistura dos acontecimentos, dos fatos. Não há uma contradição aqui. Ele apenas fez um resumo do que se seguiria, né? Do que se seguiria. E depois ele ficou meio assim. Ele começou a explicar no 11, né, como é que é a origem das línguas. Primeiro, no capítulo 10, ele só falou que foram separados em tribos, em clãs. Isso aí eu percebi que estava antes falando alguma coisa. Depois veio a Torre de Babilônia, falando que Deus, né, ia confundir as línguas lá. Então é algo muito comum. E nos Salmos vocês veem muito isso também. Às vezes no Salmo 1, no primeiro versículo, primeiro verso do Salmo, ele é um resumo do que se segue. E, na verdade, na hermenêutica avançada, nós aprendemos isso, né? É para aprender isso. Nós não fizemos hermenêutica avançada ainda, mas você aprende isso. Existe uma outra forma literária que os judeus também têm mania de fazer, e que quando nós lemos, não tem sentido para nós, assim, parece que é algo sem sentido, mas se você traduzir ele para a forma hebraica e do jeito que ele foi composto, do jeito que ele foi dividido, nossa, aquilo dá uma luz para você tremenda. Mas a gente chega lá ainda um dia, se Deus assim nos permitir. Bom, semana passada nós paramos no capítulo 25, certo? Nós terminamos o capítulo 25, onde Esaú ele vende o seu direito de primogenitura. Vocês lembram disso, né? Ok, está aqui? Então, Esaú se lascou aqui, vendeu o seu direito de primogenitura. E o que ele perdeu com isso? A bênção. Não, ele não perdeu a bênção aqui. Ah, não. Né? O que envolvia a primogenitura mesmo? Lembra que eu falei no finalzinho? O primogênito ele tinha direito a alguma coisa. E o que ele tinha direito? Aos bens? Os bens materiais. A primogenitura ela envolvia, ela estava ligada aos bens materiais. O que Esaú perdeu aqui foi o direito de herdar a maior parte das riquezas do seu pai. Abraão era podre de rico. Isaac também era rico. Agora
Esaú e Jacó, e um dos dois iam ter que herdar algo do seu pai. E estava em jogo aqui então a herança. Ok? Tranquilo? Então ele vendeu o direito de herdar alguma coisa e os bens materiais do seu pai, grande parte. Agora nós vamos entrar no capítulo 26. E o capítulo 26 vai nos fazer lembrar um pouco da vida de Abraão. Nós vamos ver que aconteceu algumas coisas na vida de Isaac que aconteceu também na vida de Abraão. Ok? Isaac já está um pouquinho velhinho aqui, capengando, e nós vamos ver. Então eu vou pedir, no mesmo esquema da semana passada, vamos fazer uma leitura seguindo uma sequência, para mim não ficar esperando alguém procurar, alguém se candidatar a ler para mim. Nós vamos então ver que no versículo 1 do capítulo 26, houve uma fome. Então, já vou pedir 2 versículos logo em seguida. Então a Sueli já vai ler o versículo 1 e você, Paulo, você vai ler Gênesis 12, 10 para mim, ok? Mantenha você em Gênesis 12, 10, depois pula o Paulo, vai para a Roberta e o Paulo vai ficar lendo os outros que eu vou mandar, porque está dentro do conjunto da página. Então o Paulo vai ler primeiro para mim Gênesis 12, 10, depois a Sueli vai ler o versículo 1. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Beleza. Houve então uma grande fome na época de Abraão. Esse texto que Paulo leu está falando de Abraão. Abraão houve uma grande fome e Abraão quis descer para o Egito. Vocês lembram disso no mapa, né? Ele estava descendo para o Egito, depois ele retorna. Então agora nós vamos ver que aconteceu a mesma coisa na vida de Isaac. Lê para mim isso ali, por favor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, alistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então houve uma grande fome também na terra na época de Isaac, semelhante à época de Abraão. Paulo vai ler para mim agora 12, versículo 11, né? O mesmo capítulo. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Ok, então Abraão ele foi ao Egito. Agora nós vamos ver que Isaac quis ir ao Egito também, versículo 2. Roberta. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Abraão ele não foi impedido de ir ao Egito pelo Senhor, mas Isaac foi impedido, mas houve no coração dos dois o mesmo desejo, partir para o Egito. E guardem isso essa parte que eu estou falando. Abraão quis ir para o Egito, Isaac quis ir para o Egito, porque quando nós entrarmos em Êxodo, vocês vão entender o porquê que ele quis ir para o Egito. Então guarda aí na cabeça, tenta lembrar aí, vai demorar um pouco para ele voltar, mas quando eu voltar nós vamos entrar em Êxodo e eu vou fazer vocês lembrar disso aqui. Eles quiseram ir para o Egito. Capítulo 20, Paulo, agora, dá uma andada, versículo 1, e a Juliana vai ler o versículo 6 daqui a pouco, depois do Paulo. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cades e Sur, e morou em Gerar. Então Abraão habitou em Gerar, versículo 6, Júlio. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac ficou em Gerar. Então ambos moraram em Gerar por algum tempo. Agora o versículo 7. A Júlia vai ler para mim. Só o versículo 7, eu não vou ler o outro, porque vocês já conhecem a história. Só para dar uma adiantada. Por favor, Júlia. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca, por ser ela tão bonita. Então as esposas foram chamadas de irmãs, temendo a morte deles, tanto de Abraão como de Isaac. Eles fizeram a mesma coisa, chamaram a esposa de irmã para evitar um problema, porque a beleza feminina era uma questão problemática que exigia uma cautela, mesmo na época de Abraão como na época de Isaac.
E se você observar, o nome do rei é o mesmo, de Abraão, né? Abimeleque, certo? Abimeleque, é. Houve o rei do Egito uma vez, Abraão, depois o problema com Abimeleque. Alguns acreditam, bem poucos acreditam que seja o mesmo. Mas é mais provável que seja o filho dele que recebeu o mesmo nome. Porque, olhando a cronologia, ele teria que viver além da data estipulada para a pessoa da época dele, né? Então, a maioria dos estudiosos acredita que seja filho dele que recebeu o mesmo nome. Agora, capítulo 20, Paulo, versículo 4 até o 7. Depois o Bigode vai ler o versículo 8 para nós. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído por isso. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter te pedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverá, se, porém, não lhe restituíres. Sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então nós vemos que Abimeleque não quis cometer adultério, aqui no caso de Abraão, quando ele soube que era a esposa de Abraão, conhecendo a fama do Deus de Abraão, ele não quis tirar proveito, ele não quis cometer adultério. E no versículo 8, então, Bigode. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então pode ler um pouquinho mais. Então, Essa versão está acariciava, né? Algumas versões estava brincava, né? A versão que eu li estava aí enquanto ele brincava com ela, né? Se ele brincar com ela, que tipo de brincadeira seria essa, né? Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Depois, se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que Abimeleque aí, ele não quis cometer adultério com ela, né? Com a mulher de Isaac. Também, igualzinho de Abraão. A história se repete, é um pouco repetitiva aqui. Depois, uma possível sentença de morte seria aplicada ao ofensor. Tanto na época de Abraão, quem tocasse em Sara, havia uma sentença de morte, como aqui no caso, Abimeleque falou: quem tocar nessa mulher, certamente vai morrer. Ele iria matar, ele não ia permitir. Então, essa sentença de morte aplicada ao ofensor aconteceu em ambos os casos também. E algo que aconteceu também é que Abimeleque, ele repreende ambos, né, o mesmo nome, mas pessoas diferentes, no versículo 9 a 10, Paulo, no capítulo 20, e a Adriana, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estávamos pensando para fazer tal coisa? Então veja que Abimeleque repreende Abraão, dá uma dura em Abraão aqui. E no versículo 9. É 10? Eu do leio não. Então, acho que é o 10. Disse Abimeleque: o que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. Então veja que a repreensão foi para um. Então essas são as similaridades, como é que fala? Similaridades de ambos os personagens, Abraão e seu filho Isaac. A mesma coisa aconteceu. Então o versículo capítulo 26 é mais ou menos aí a história de Abraão se repetindo em Isaac também. Agora nós vamos entrar no capítulo 27. Capítulo 27, vocês já chegaram aqui, né? Eu estou indo. Já está em mesmo, está saindo já. Já estou no capítulo 58. No capítulo 27, nós
logo de cara, no versículo 1, nós vemos Isaac envelhecido, seus olhos ficando fracos. Ele já não podia enxergar, estava meio cego já. E aqui ele tinha cerca de 137 anos. E seu filho Jacó e Esaú, eles tinham 77 anos aqui nessa época. Já era uma idade um pouco avançada, né? E Isaac, com 137 anos, ele viveu ainda muito tempo, ainda a gente vai ver depois aqui no texto, quase 40 anos ainda depois dessa data aqui, ele viveu bastante mesmo. Então nós vemos ele bem velho e ele pede para Esaú. Ele tinha 2 filhos. Esaú era um caçador, um homem de pelo, né? Um homem peludo, não era meio, mas ele era um homem peludo. E seu filho era um caçador. E ele pede para que seu filho prepare um guisado para ele comer. Alguma coisa que ele já estava acostumado a comer. Você sabe que eu gosto, aquela comida que eu gosto. E ele então sai para caçar esse alimento. E há algo interessante nesse versículo 4, aqui, que diz assim: prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer. Então, para que eu coma e abençoe antes de morrer. Era algo comum entre os pactos, entre as alianças, entre os povos, servisse uma refeição e ali você fazia um tratado, um acordo. E aqui era um acordo que Isaac estava fazendo com Esaú. Você me dá um guisado e eu vou te dar a benção, é direito seu. Então havia sempre um jantar, uma cerimônia, né, nesses casos. A benção paterna, o que é essa benção paterna? E às vezes alguns cristãos, eles se confundem um pouco aqui, usam uma coisa até que tem um pouco de lógica, mas usando o texto de forma errada. E que nós não vamos tratar o fato do pai abençoar o filho, isso nós não temos dúvida. Mas eu vou tratar aqui a forma de usar esse texto aqui. Esse texto não pode ser usado para isso. A benção paterna que nós vemos aqui, Esaú querendo essa benção paterna, ele foi caçar para receber essa benção paterna. Ele já havia perdido o direito de primogenitura, mas ele estava ainda a benção de seu pai. Depois nós vamos ver no texto que Rebeca ouve a conversa. Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Então ela vai e arma toda uma tramóia, que vocês conhecem a história, pede para que ele arranje um animal ali para ela, fazer ela preparar tudo, vestir um pelo de cabra, né? Às vezes você vê no desenho lá o cara com pelo de cabra, mas aqueles pelão grandão, não é bem assim, né? As histórias bíblicas para as crianças não é daquele jeito. As peles de cabra daquela região é um lugar árido, seco, e não é tanto pelo assim igual nos desenhos, né? Se os desenhos animados você vê, o cara parece um urso, não é nem assim. Então, ele se preparou, armou toda essa tramóia. Rebeca correu o risco de receber a maldição, né? E se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Não, que caia sobre mim essa maldição. Tudo isso por quê? Por que era importante essa bênção para eles? Porque eles lutaram por causa dessa bênção, um enrolou o outro, passou a perna no outro. Era algo importante para eles. Havia algum valor nisso para eles. Havia um mito naquela época, essa bênção paterna era algo meio místico, que o pai, eles acreditavam que se o pai estivesse num leito de morte e se ele proferisse uma bênção ao seu filho, aquela bênção era como uma ação profética e aquilo iria se cumprir se ele se encontrasse no leito de morte, morrendo. E para eles, naquela época, era como se a palavra do pai era a palavra de Deus. Quem estava falando no leito de morte naquele momento, na mentalidade deles, não era o pai, era Deus. Era uma crença que eles tinham naquela época. Eu não sei de onde surgiu essa crença, eu pesquisei para ver se era de Ur dos Caldeus ou se foi da família de Abraão. Tá muito calor, né? Se foi da família de Abraão, mas eu não encontrei aonde surgiu essa crença. Mas era algo comum que eles criam naquele momento. Era algo místico, algo profético ali que eles achavam que Deus falava através do Pai. Havia também a crença de que a refeição fortaleceria a pessoa de tal modo
que ela poderia transferir toda a sua força dinâmica para a pessoa, no caso Esaú, juntamente com a sua bênção. Por isso pediu-se que preparasse um guisado, alguma coisa de comer. Geralmente, quando a pessoa ia transmitir a bênção, ela estava no leito de morte. É verdade que Isaac não morreu logo em seguida, ele viveu mais de 30 anos aqui, mas ele já estava debilitado, cego, e para ele já era o fim de carreira mesmo. Então era algo comum, as pessoas preparavam-se um guisado ou alguma coisa que ele gostava muito para fortalecer a pessoa, para que ela pudesse transferir para a pessoa todo o seu vigor, toda a sua saúde ali. Então era isso que acontecia. Também naquela época não existia os tabeliões, não existia você passar sua herança para a pessoa, né? Bem que você aqui, eu deixo para você. Não existia isso naquela época. Os tabeliões que fazem isso, né? Não existia isso naquela época. De que forma era feito isso? De forma oral. Transmitia-se as palavras e transferia para a pessoa. Lembra que aqui quem tinha direito de receber a bênção era o primogênito. O primogênito é que tinha direito. Ele já vendeu sua primogenitura, ele já se lascou, mas ele ainda queria receber a bênção, porque ele era o primogênito. E a bênção era transmitida juntamente com os bens materiais. Tudo o que ele possuía era transmitido nesse momento. Isso de forma oral, porque não existia um testamento a ser escrito naquela época. Então, era algo que acontecia naquela época. As formas orais, elas tinham efeito de lei nesse antigo Oriente Médio. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Por que nessa hora aqui, quando briga porque quando Esaú fica sabendo do que o outro irmão dele fez, aí na hora que o pai dele vai abençoar ele, que ele pede a bênção, todo jeito para Deus também. Aí ele fala que viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, que ele libertares, sacudirás os seus grupos da tua serviço. O que quer dizer? Bom, eu estava olhando esse versículo aí, eu não anotei nada a respeito dele, mas ele mostra, onde eu estava pesquisando, né? Ele vai mostrar ao longo da história dos descendentes de Edom, né? Você lembra que Esaú saiu dos Edomitas? Ele vai mostrar que ao longo da história, até o tempo dos Macabeus, que foi o anterior à época de Jesus, né? Aqueles 400 anos de silêncio, até aquela época, os descendentes de Edom, né? Os Edomitas, eles serviram, eles ficaram escravos sujeitos aos descendentes de Jacó. Até essa época, ele mostrando que isso que ele falou aí se cumpriu mesmo, literalmente, né? Eles sendo servidos, sendo perseguidos. Algumas vezes eles conseguiam se levantar, venciam Israel, mas Israel derrubava. Interessante, né? Depois que ele abençoou Jacó, ele não voltou atrás mesmo, né? Voltou atrás. Mesmo sabendo que o cara era... Então, era por questão, era que nem um testamento, né? A forma oral era que nem um testamento. Se você escrevesse um testamento e carimbou na chapa, já era, não tem como voltar atrás. E era a mesma forma, se você proferisse, era a crença naquela época. Proferiu, não tem como voltar. Por isso que quando Isaac percebeu que a voz não era de Esaú, ele meio cego, meteu a mão nos pelos, assim, o cheiro era o cheiro de campo, né? A roupa que ele estava usando não era a melhor roupa que o seu filho tinha. Então ele perguntou, mas é você mesmo? Quem é você? Se você perceber no texto, ele não estava acreditando algo de cara. É você mesmo? As roupas eram de Esaú também, né? A roupa era de Esaú. O texto fala que a mãe pegou a melhor roupa de Esaú, para que ele sentisse o cheiro, né? E esse que a Sueli falou, da disputa, nós já vamos ver entender depois, né? Nós vimos aqui Abraão, ele, né, aqui saiu Ismael com Agar, né? Os problemas que Israel teve. Hã? Eu tô feio? Não, vou ver aqui. O B tá feio. Todos os dois. Quem? Ai, coitado. Do lado, né? Bom, aqui vocês sabem de onde foi parar a história toda. Daqui nós temos
Você acha que ele sabe, né? Eu acho, tenho certeza. Não sabe não? Abraão, né, teve os seus filhos que ele teve aqui, no hotel onde nós estamos. Nós acabamos de falar de Isaac. Tem já esse desenho. É, só que eu quero mostrar algo aqui um pouquinho diferente. As crianças aí, né? Não, Já aqui foi, não. então. Não, vai ser lá pra frente. Quais são os filhos? Já Primeiro passou. Esaú, o mais velho. E Jacó. Os descendentes de Ismael, dor de cabeça para Israel, certo? Dor de cabeça para Israel. Já nós vamos ver, Deus, quando Abraão foi escolhido, ele manteve sempre uma linha. Nasceu Ismael, ele rejeitou Ismael, no caso da sua descendência, e ficou com Isaac. Aqui agora tem dois filhos, um teria que levar também a sua linhagem. E aqui um desses aqui foi rejeitado. Então Esaú ficou descartado aqui. Ele não Era levou. comum nessa época, né? Os pais fazerem isso, né? A Preferência verdade, pelos filhos. o que aconteceu aqui, no caso de Ismael, se você perceber no texto, Abraão ele sentiu muito em ter que expulsar Ismael, né? Vocês lembram disso, né? Era algo doloroso para ele. Mas por que Abraão não interferiu? Por que Abraão não interveio na situação e deixou que Sara, na verdade ele ainda falou assim, faz com ela o que você quiser. Pra ele não. Parece que Abraão estava falando assim, não me importo com ela, faz o que bem entender, não parece? Mas se você analisar o contexto histórico disso aqui, você vai entender que Agar era uma escrava, era uma egípcia. Ela foi comprada na época que Abraão foi para o Egito. E a lei para os escravos comprados para ser serva, geralmente essa escrava era serva de quem? De Sara. Então ela poderia ter relações com Abraão e lhe dar filhos, não teria problema. Só que esses filhos seriam como se fosse filho da sua senhora. A sua senhora tem domínio sobre os filhos dela e tem domínio sobre ela. E o marido não tem domínio nenhum. Abraão, por mais que ele sentisse um pesar por causa de Ismael, ele não poderia intervir. Por isso ele diz, faz o que você bem entender, eu não posso fazer nada. Né? Você que decide, você que escolhe. Era algo comum naquela época. A gente vê lá no caso de Raquel e da outra serva, da outra irmã, né? Bila, né? As duas deu as servas, né? E era dela, né? Não toma essa mulher, né? Exatamente. Se caso alguém, por exemplo, Sara não poderia ter filho, como não podia, era comum naquela época dar a escrava. Às vezes nós olhamos para o texto, parece que Sara, muito burra, né? Obedeceu, mas era algo comum. Geralmente as escravas serviam para isso. Porque eu não posso ter um filho, mas a escrava tem um filho e esse filho é meu agora. É como se fosse meu. Era equivalente a isso. Só que não era isso que Deus Família de queria. aluguel. Mais ou menos. Não tá errado, não. A serva geralmente, nem sempre, mas geralmente era uma escrava comprada. E escrava não tem vontade própria. Vivia dentro da casa, andava com a senhora para cima e para baixo e tinha direito de ter filho com o marido. Ok? Então tá. Deixa eu ver onde eu me enquadro aqui agora. E quando você olha para Esaú, não chega a dar um pingo de dó dele, assim, tem um certo dó. Mas ele escolheu isso aí. Ele escolheu, tudo bem, meu, mas Espiritualmente ele vendeu, né? o cara já perdeu o direito de primogenitura, né? Por uma burrice dele. Agora tem a bênção do pai, que ele acreditava ser Ele foi algo. caçado, né? Perdeu a bênção também. Foi enganado pelo irmão, foi enganado pela mãe. Se você olhar, puxa, coitado de Esaú. Esaú é um coitado, não é? Não dá dó? Então abram a Bíblia em Hebreus 12, 16 e 17. 12? O coitado aí, a Bíblia vai falar que Esaú é um coitado. A Bíblia ficou com dó dele, né? O autor de Hebreus olhou com muito pesar para a Bíblia dele. Hebreus 12, 16 e 17. Ele vai falar que ele foi enganado, que ele é um coitado, certo? Né? Que ele se arrependeu. Leia para mim aí, quem quer ver de quem? Almoço ali. O pastor não está com Que número que é 12 aí? 16 e 17. O pastor tá aí? Hebreus 12. 12, 16 e 17.
Pode ler? Pode ler. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Rapaz, olha aí, a Bíblia fala de Esaú. Esaú é considerado profano. Esaú é considerado. E os judeus, eles amam tanto a Jacó, mas o judeu tem uma paixão tremenda por Jacó, que mesmo no Zé, eu estava analisando os textos judeus, as explicações que o judeu dá para as atitudes de Jacó, rapaz, eles encontram argumento para tudo. Não, Jacó, na verdade, ele não enganou o seu irmão Esaú, assim, ele usou de inteligência divina para poder alcançar o que Deus ia dar para ele, né? Então os judeus gostam tanto dele que até extrapolam um pouco. Não, mas ele foi desonesto, né? Com certeza. Mas a mãe que... Na verdade, o que aconteceu é que foi uma precipitação. O que Sara e Abraão fizeram, eles fizeram a mesma coisa. Sara e Abraão não precipitaram e não tiveram um filho com Agar? Ah, sim, não esperava, né? Fizeram a mesma coisa. Quando os gêmeos estavam lá lutando na barriga da mãe, que nós lemos a semana passada, e ela desesperada, Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? O que Deus fala para ela? Ah, o mais velho servirá o mais... Duas nações aí. Dentro de ti há duas nações. O que ele diz? O mais novo servirá o mais velho. Não, ao O contrário. mais velho servirá o mais novo. Quem era o mais velho aqui? Esaú. Então Esaú serviria Jacó. Mais velho servirá o mais novo? Deus já havia falado que o que ia acontecer. O que eles fizeram, adiantaram o processo divino. A mesma coisa que Sara fez. Abraão. Então mais uma, como é que é a palavra? Similaridade entre ambos aqui. Quando eu falo ambos os dois, né? Daí estragou o português. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum lamento, algum clamor? Versículo 41 para mim, Victor. Olha o quê? 26, nós estamos no 27 agora, né? É. Gênesis. 27, versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto do meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Agora, Esaú guarda rancor do seu irmão e promete vingança. Eu vou matar esse miserável que roubou a minha bênção, né? Já me enganou lá, levando, me enganou não, eu me deixei enganar quando eu entreguei para ele meus direitos, e agora levou também a minha bênção, me enganou, eu vou matar esse cara. Quando ele resolve matar Rebeca, no versículo 42, ela fica sabendo, né? Versículo 42 diz assim: quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Então, ela fica sabendo que seu filho mais velho quer matar o seu filho mais novo. E o que ela faz? O que ela faz ali? Vocês já leram isso aqui? Mandou embora. A linha. Para onde que ele tinha que ir? Parente dela. Não, onde é isso aqui mesmo? O Abacaju fez. Labão. Aonde que é o local onde eles estavam mesmo, os parentes? Aonde que era, né? Que é por aí, né? Arã. Então eles saíram daqui de Gerar e foram para Arã. É o mapa que a gente fez aqui para nós. Arã. Eu pesquisei para saber quanto tempo demorava um percurso desse, né? Eu fiquei curioso, né? Tem que saber, dá em torno de 20 dias. Quantos dias você... Camelo, né? Quantos por dia roda o camelo? Ele já não está discutindo isso, então. Tem que fazer o cálculo agora, né? 750 quilômetros, dividido por 20 dias. Sem contar que também para à noite para descansar, né? 30 quilômetros por dia, né? À noite não tem como andar no deserto devido ao frio, né? Então tem que descansar um pouco. Então agora os descendentes, o Esaú vai aqui onde estão os descendentes de Abraão. Esaú não, Jacó. E Esaú fica aqui na sua região. E há algo interessante aqui no versículo 46. Leia para mim, por favor.